bom. De verdade, eu pensei que estava fazendo barulho a igreja. Eu pensei. Nós normalmente, no dia da ceia, nós celebramos a ceia, já partimos direto para nós trazermos bastante entendimento. Mas a semana passada, nós começamos uma série de ministração com o tema... esqueci o tema. Alguém lembra? Esse é uma parte, o tema, uma fé simples. Uma fé simples com algumas partes dessa fé simples, entre ela, ou o ponto de partida é entendendo que as escrituras são suficientes, somente ela gera vida nas nossas vidas. E hoje eu quero dar continuidade. Haja vista, semana passada nós falamos que ela é o principal de tudo nas nossas vidas. Ela é o centro de toda a igreja, realmente, que é voltada a Jesus Cristo. O centro de uma igreja voltada a Jesus Cristo não é o pastor, não é o templo bem feito, não é a adoração, o ministério de louvor, o ministro, uma pessoa importante. O centro de uma igreja que de fato segue aquilo que Cristo deixou, ela é as Escrituras, a Bíblia. Então, semana passada nós conversamos e hoje eu quero continuar falando com você. Nós lembramos, só para a gente reforçar, semana passada nós falamos, a experiência, ela é importante? Sim, tem um lugar para a experiência, mas a experiência não é o centro de todas as coisas da nossa vida. Nenhum pregador pode vir aqui e pregar uma experiência. Nós temos que pregar as Sagradas Escrituras. Nós falamos que tradição tem o seu lugar. Nós sabemos que herdamos dos nossos pais da fé, que deram sangue, herdamos um legado maravilhoso, mas o legado de tradição não pode sustentar a nossa vida. Nós entendemos que organização é importante nós sermos organizados, disciplinados, nós termos realmente reverência, tudo isso é importante. Dons, é importante, o importante é a gente ter os dons, mas somente e exclusivamente as Escrituras têm o poder para nos transformar e produzir em nós uma vida plena. Afinal, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções de todo o coração. Essa palavra que nos ensina realmente colocar as coisas no lugar, o que é necessário, o que é importante e o que verdadeiramente tem todo o valor e é essencial. É ela que anuncia que se Deus não for o primeiro na nossa vida, todas as outras coisas perdem todo o sentido. Ela que vai nos mostrar. E hoje eu quero, de uma forma prática e objetiva, num salmo bastante conhecido, hoje eu quero trazer realmente essa palavra viva de forma prática em nossos corações. Abram sua Bíblia no livro de Salmo, no Salmo de número 1, no Salmo 1. No Salmo 1. Eu vou ler apenas o versículo de 1 a 3. Salmo 1, de 1 a 3. Quem achou, diga amém. Então, bora lá fazer a leitura da palavra do Senhor. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião, na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Ao contrário, diferente disso, com uma posição diferente, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e as suas folhas não murcham. Tudo quanto ele realiza prosperará.
Eu quero, de uma forma mais prática possível, mas eu quero trazer uma construção de um entendimento para as nossas vidas, ainda trazendo esse entendimento de que as Escrituras são aquilo que é mais importante para as nossas vidas dentro desse texto. Salmo 1, alguns teólogos afirmam que a compreensão do Salmo 1 é a chave hermenêutica ou a chave de compreensão de todos os outros salmos. Se nós não tivermos o entendimento do Salmo 1, se ele não se torna uma verdade da nossa vida, todos os outros salmos nós não conseguimos ter a profundidade que ele precisa ter. Há pessoas que acreditam, e eu sou uma dessas pessoas, que sim, a compreensão desse salmo, conseguir fazê-lo viver no nosso coração, é a chave para nós termos a compreensão de tudo que envolve verdadeiramente o reino de Deus, para termos uma vida e uma fé, uma espiritualidade simples. E é justamente isso que eu quero todos esses dias estar trazendo, embora nós vamos sim nos aprofundar em entendimentos para nós entendermos a simplicidade. O que eu quero que nós tenhamos é a simplicidade de fé deixada nas Sagradas Escrituras, para que nós possamos ter uma vida de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós. Quando nós olhamos o livro de Deuteronômio, capítulo 6, nós vemos um Deus que olha para as pessoas e fala assim: essas coisas eu estou te escrevendo, te ordenando para que você vá bem. A Bíblia é um livro de demonstração de um caminho para que a gente vá bem. Nós podemos, por conta disso, ter um entendimento. Parte ou a maior parte da minha vida que não está bem, você já sabe, né? Possivelmente é porque está fora das Escrituras. É porque essa verdade não é uma verdade prática na minha vida. Então, quanto mais nós damos atenção a essa verdade, quanto mais nós tomamos isso como uma prática na nossa vida, mais nós vamos ter a possibilidade, e é isso que eu quero conversar, de aprender uma espiritualidade, uma fé simples, séria, sustentável e sadia. A gente poderia falar os 4 S's de uma fé: simples, séria, sustentável e sadia. E também um caminho de resistência e transformação. Dentro desse salmo nós conseguimos entender isso. Uma fé simples, saudável, sustentável e sadia, e um caminho de resistência e transformação que só pode acontecer de dentro para fora. A transformação do que, pastor, que você está falando? Transformação de uma cultura completamente inversa aos valores de Deus. Isso é algo que eu tenho batido incisivamente, domingo após domingo. Vivemos em uma cultura que nos condiciona mentalmente a uma vida distante de Deus e nos transfigura, muda a identidade até do Filho de Deus. Faz com que nós percamos a nossa identidade. Quanto mais nós conseguirmos entender isso, e nós só podemos entender isso através da Bíblia, mas nós vamos sendo transformados. Sabe por que não há transformação? Porque a transformação é de dentro para fora, e a transformação acontece através da palavra de Deus. É ela que nos transforma, é ela que nos molda. E a verdade da vida, igreja do Senhor, cada um que está me ouvindo, nós somos transformados. Eu estou falando que não, mas eu me enganei. Todo dia nós somos transformados, porque nós vivemos em uma cultura que transforma. Ela transforma diariamente. Você vive uma liturgia de uma cultura ante Deus que, sem perceber, ela transforma tudo aquilo de valor de Deus que nós temos numa identidade completamente contrária à vontade de Deus. E por isso que eu falo, é uma decisão de transformação que nós devemos ter, porque nós somos o povo que vai contra essa cultura. Nós somos o povo que entende realmente que somos do céu, estamos voltando para o céu e estamos andando contra uma cultura realmente que está no caminho contrário a Deus, no caminho do inferno.
Então, quanto mais nós damos atenção a isso, isso se torna verdade, isso se faz dentro das Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras, eu tive numa das células, essa semana as células foram maravilhosas, as conversas sobre a importância das Sagradas Escrituras, e uma das coisas que teve numa da mesa ela é um manual do autor da vida, é o manual da vida. É como se aqui está o caminho para você viver bem, use. Aí a boa parte, alguns, quem nunca, né, entrou num consultório ou em uma casa, na casa de vocês, não, eu sei que isso não acontece, mas numa casa e a Bíblia está lá, aberta, olha que coisa linda, Salmo 91 de preferência, na prateleira, como se ela tivesse um poder místico de operação, e o poder místico, o poder de operação que ela tem, é através do ouvir, meditar, trazer para a mente, orar para que o Senhor tire da mente e leve para o coração, para ela materializar em uma realidade da nossa vida. Mas nós ainda achamos que as coisas vão acontecer simplesmente porque nós abrimos a Bíblia. Eu acredito de verdade, a pessoa mais ímpia, a pessoa mais cética, um ateu, se ele começar a ter uma vida olhando as Escrituras e meditando nas Escrituras, certamente ele será uma pessoa próspera. Porque a prosperidade não está em uma religião, a prosperidade está em princípios. E a partir do momento que você ouve os princípios e coloca em prática, essa verdade acontece. Vivemos o fenômeno, não sei se o fenômeno ou o desastre, acho que eu prefiro falar do desastre, da teologia da prosperidade. E ela dá certo por quê? Porque ela traz princípios bíblicos. E se você colocar princípios bíblicos, as coisas vão acontecer, o problema é o coração. Porque Jesus veio para transformar o nosso coração. E com o coração transformado, a prosperidade é uma realidade na nossa vida. Mas o inverso não é verdadeiro. O fato de eu ser próspero e eu estou falando de riqueza, não significa que eu sou abençoado. E o texto, ele é muito claro, porque ele não fala de uma felicidade natural. Quando a gente vai olhar nas Escrituras, nós vemos que a tradução para o bem-aventurado, por mais que feliz, não existe literalidade para o nosso português, porque o máximo do português que nós podemos falar sobre felicidade é felicíssimo. E o texto é como se fosse mais que felicíssimo é o homem que, e aí vai falando algumas características desse homem, mas o centro de tudo é a palavra de Deus, o centro de tudo é a Bíblia. Então você está com a Bíblia aí aberta? Se não tiver, abre, se puder, volta lá no capítulo, no Salmo 1, versículo 1 e 2. Então a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é bases para que nós possamos viver uma fé e uma espiritualidade simples, séria, sustentável e sadia, tá? Porque muitas vezes nós pegamos até um ponto da fé, uma fé simples, todo mundo quer uma fé simples, mas ela precisa ser uma fé séria, mas ela precisa ser uma fé sustentável, e ela precisa ser uma fé sadia. O texto diz assim, aqui está, abençoado com felicidade, aqui na minha tradução é como é feliz, em outras traduções fala mais do que feliz, é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, não se assenta na reunião dos zombadores. O texto é bem interessante, que ele, se você for olhar, os princípios que ele traz não, não, sim, ou não, desculpa, não, não, nem. Na minha seria qual? Não, nem e nem. Não, neném, não é do jeito que a gente pensa. Tem negativo, tem atitude que você não tem que fazer. Numa sociedade onde o não é reprovado, a Bíblia e o centro da Bíblia, ela fala que o homem mais do que feliz, mais do que abençoado,
toda a sua ação está numa questão de não, não e nem. Não, nem e nem. É algo que nós precisamos olhar na nossa vida. Mas mais para frente nós vamos falar sobre isso. O texto traz bem uma clareza que alguém que tem um prazer na lei do Senhor. Talvez nós vamos ter dificuldade de lidar com isso. Porque quando nós falamos de uma pessoa que tem prazer na lei do Senhor, numa sociedade sentimentalista, nós vamos falar, eu tenho que ter o desejo de fazer, né? Tem prazer na lei do Senhor, logo, poxa vida, se o Senhor me ama, Ele vai gerar em mim um prazer. Eu vou orar, eu vou fazer uma série de coisas, e um dia, o Senhor vai gerar em mim um prazer de ler a Bíblia. Enquanto Ele não gerou, eu não leio. Eu sei que vocês, nenhum de nós fazemos isso. Não faz parte da nossa vida ter esperar. Eu não leio porque eu não tenho vontade, eu não gosto, é difícil. Não é o que acontece na nossa vida. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que esperam vir um prazer. Não, um dia sabe, o marido fala, ora por mim lá, a esposa, ora, porque eu não consigo ler a Bíblia, porque eu não tenho prazer, eu não consigo, a Bíblia fala que tem que ter prazer. Pastor, eu não leio muito, é muito difícil. Nós geramos a nossa desculpa, mas o texto que fala de uma bênção, que fala realmente de uma chave importante da nossa vida, fala de uma pessoa que medita, que toma essa decisão, porque na realidade, quando nós falamos de ter o prazer no Senhor, é uma decisão, não uma ação que vai acontecer por osmose, sabe? Tipo, ontem eu não tinha, mas hoje de repente eu acordei com uma vontade de ler a Bíblia e agora eu tenho tanto prazer nela. Não é verdade, gente. É uma decisão, é uma atitude. É uma atitude que nós devemos tomar a partir daquilo que é a verdade, entendendo o princípio, eu preciso ler. Ela é o manual da minha vida, ela é o que vai transformar o meu ser, é que vai mudar toda a minha vida. Eu preciso buscar esse prazer, e buscar esse prazer é uma decisão. Eu decido, eu escolho, eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou ver o que está aqui escondido por trás de todas essas letras, de tudo isso. Então uma pessoa que toma uma decisão, ela toma uma decisão a partir de uma verdade que já aconteceu no seu coração. A partir de hoje, todas as minhas decisões, de tudo na minha vida, eu vou decidir a partir da palavra de Deus. Não partes, não parcial, tem que ser completo. Tipo, a minha prosperidade eu quero buscar a partir da palavra de Deus. Essa área eu quero que seja através da palavra. Essa outra não, Senhor, pode deixar que se eu estou grandinho, eu já sei resolver. A minha questão emocional eu me resolvo sozinho, porque o Senhor tem coisas que não vai a favor do meu coração. Eu estou sentindo uma coisa, e eu sei que se eu buscar na palavra, se eu buscar um pastor, se eu buscar alguém, não vai falar o que eu quero ouvir. Então essa palavra não é tão importante. A palavra precisa tornar-se para nós cada dia mais uma verdade prática. Então o salmista fala que nela ele tem prazer. O texto fala, nela a sua satisfação está na lei do Senhor. Eu queria apenas para ilustrar e fortalecer, se você está com a sua Bíblia, abra também no livro de Salmo, no Salmo de número 19, tem uma meditação que para mim é maravilhoso, para nós entendermos quando ele fala da lei, o que é isso? Porque muitas vezes nós temos uma aversão em tudo que é lei. Lei, Jesus Cristo é graça, e tudo que se fala de lei, eu já criei um bloqueio, então não é para mim. E Jesus Cristo não veio para que nós deixássemos de buscar a lei do Senhor, porque a lei do Senhor é muito mais do que uma regra para a nossa vida, é muito mais do que um estraga barato. A lei do Senhor traz benefícios para nós. Salmo 19, vou ler do 7, pode colocar aí para nós, do 7, isso, aqui nós vemos que o salmista, ele traz alguns significados, sinônimos
do que é realmente a lei do Senhor. Então ele fala: a lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. Aí também ele fala: as palavras que vêm do Senhor, em algumas traduções podem estar a orientação do Senhor, que vem do Senhor, são dignas de confiança e transformam pessoas humildes em sábias. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Outro sinônimo: os mandamentos do Senhor são cristalinos e eternos. Põe o 9 para a gente. O temor do Senhor é puro, permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. Então eu anotei aqui, ele coloca a lei do Senhor, o testemunho do Senhor, os preceitos do Senhor, o mandamento do Senhor, o temor do Senhor, juízo do Senhor, são diferentes sinônimos de uma mesma coisa, de algo de benefício para as nossas vidas, para o nosso coração, que tem um resultado. Mas na maioria das vezes, é bem verdade, nós queremos o resultado. Todos nós queremos o resultado. Porém, todos esses resultados vêm a partir de algo que o Senhor já tem deixado para nós. A vida que nós queremos e queremos. A vida plena, vida abundante, a paz, ter realmente uma prosperidade, a tranquilidade do coração. Tudo isso é pautado naquilo que o Senhor já tem para as nossas vidas. E quanto mais nós tivermos esse entendimento, mais nós vamos trazer e fazer isso se tornar. Então ele fala que a palavra de Deus é perfeita, a palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus é reta, a palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é verdadeira. Mas muito mais do que isso, a palavra de Deus produz resultados. Produz resultados nas nossas vidas, como o texto que nós falamos a semana passada, que eu li na abertura. Ela é a única que pode penetrar no nosso coração para produzir resultados. Gente, às vezes nós pregadores temos esse desejo de produzir resultado na vida das pessoas, sabe? Às vezes, e eu não estou excluso disso, às vezes você, por amar tanto as pessoas, você quer dar um jeito de criar mecanismos para, cara, eu preciso fazer uma coisa para essa pessoa, eu preciso cuidar, eu preciso trazer uma terapia, eu preciso abraçar, eu preciso acolher, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso arrumar um salário, eu preciso dar dinheiro. Às vezes nós queremos para que a pessoa vá bem, nós queremos resolver o problema da pessoa. Mas quando nós olhamos para a Escritura, a única coisa que pode produzir transformação na vida de uma pessoa é a palavra de Deus. É realmente dar ouvidos a essa palavra. E o texto que nós lemos do Salmo de número 19, ele diz que a palavra, ela refrigera a alma. Quem quer refrigério para a alma? Eu acho que nunca uma geração precisou tanto, João, de refrigério para a alma quanto a nossa geração. E sabe o que nós fazemos? Nós indicamos terapia. Eu não estou falando que está errado, não estou falando que está errado, mas o que vai gerar transformação é a partir de uma palavra, da palavra de Deus, o refrigério para a alma. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica sejam vossas petições conhecidas por Deus em ações de graça. E o Deus de paz guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quem tem paz? Jesus. E onde está escrito? Na palavra de Deus. Então, quando nós temos esse entendimento, vamos lá, refrigera a alma, dá sabedoria aos simples e dá sabedoria aos simples. Se há uma coisa que faz realmente de uma pessoa nécia um sábio, é as Sagradas Escrituras. Como é bom. Eu não sei, já aconteceu com você, comigo aconteceu. Você está com aquela pessoa simples, humilde de tudo. Você vai conversar, você conversa 5 minutos com aquela pessoa, ela só traz a palavra de Deus para o seu coração e você sai dali aliviado. Aliviado por quê? Porque Deus faz da pessoa mais humilde o mais sábio. O mais sábio da nossa sociedade não são as pessoas mais inteligentes. A sua sabedoria, olha aqui para mim, todos vocês, a sua sabedoria não está no próximo curso que você comprar.
Na próxima esteira que você entrar de alguém que vai colocar você numa esteira para fazer um curso, 2 cursos, 3 cursos, e te colocar dependente do próximo curso. Não será. A tua sabedoria está na decisão de meditar na palavra de Deus dia e noite. A tua sabedoria está na sua decisão de, numa noite como essa, você tomar uma decisão. Opa, a partir de hoje eu vou fazer prova se isso é verdade, vou me dedicar às sagradas escrituras. Da sabedoria ao simples, alegra o coração, ilumina os olhos. Ilumina os olhos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Povo de Deus que está aqui, nós precisamos de colírio para os nossos olhos, gente. Nós precisamos, porque lembra que eu falei de uma liturgia cultural que transforma a nossa vida? Essa liturgia cultural transforma os nossos olhos. Nós não olhamos mais com a lente do céu, olhamos com a lente do sistema. E aí nós não olhamos mais os irmãos, as pessoas, a família, os princípios, com o óculos, olha eu e o óculos, hein? Com o óculos do céu. Nós olhamos com o óculos do sistema, e com o óculos do sistema eu só vejo pecadores. Com o óculos do sistema eu só vejo pessoas que não merecem nada. Com o óculos do sistema eu olho a partir da dor que está no meu coração. Mas a palavra do Senhor, ela muda o modo que eu olho. O modo que eu olho a igreja, o modo que eu olho a minha família, o modo que eu olho o meu casamento, o modo que eu olho o meu trabalho. Ela coloca novos olhos, como eu olho o meu irmão, como eu olho a minha liderança, como eu olho as pessoas do meu lado. A palavra muda, enfim. A palavra ilumina os nossos olhos e permanece. Então esse salmo, ele termina fazendo uma declaração. Coloca aí, Salmo 19:10. Ele conclui: essa lei, testemunhos, preceitos, mandamentos, o temor, os juízos do Senhor são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, mais doce do que o mel, do que as gotas de favo, é a palavra do Senhor. Quer construir uma fé e espiritualidade simples, séria, sustentável e sadia? Construa a sua vida a partir das Sagradas Escrituras. Cultive o hábito de ler as Escrituras todos os dias e meditar nela dia e noite. Segundo ponto que eu quero desenvolver com vocês é a construção de um caminho de resistência e transformação de dentro para fora. Gente, se é algo de verdade que a igreja do Senhor precisa construir, precisa levantar a bandeira, precisamos criar um caminho de resistência. Não é de revolução, é de resistir. Resistir a uma cultura que está deformando, gente. E nós precisamos, gente, com todo o meu coração eu te falo, nós como igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, nós precisamos de uma ação para sair deste lugar de deformação. Hoje, desculpa a minha denúncia, os crentes estão deformados, meio imagem de Deus e meio imagem do mundo. No que interessa, um linguajar do céu, e no natural, um linguajar que fere qualquer princípio de Deus. Uma vida dividida entre Deus e Mamon, uma vida dividida entre a carne e o espírito, e muitas vezes sem nenhuma batalha, sem nenhuma resistência. Paulo relata que de fato nós travamos essa batalha, mas ele fala de uma batalha. Se eu não batalho, eu já sei quem está vencendo. A questão é essa: se eu não batalhar, já existe um vencedor, e o vencedor é a carne, não é o espírito. Para o espírito vencer, eu preciso de gerar em mim, buscar uma resistência. E o texto fala, de uma felicidade maior. Essa é a pergunta que a resposta deveria valer milhões. Qual o caminho da felicidade? Quem nunca ouviu essa pergunta? Quanto vale uma resposta para o caminho da felicidade? Essa é a pergunta de milhões. O caminho da felicidade
Salmo 1 fala para as nossas vidas, mas nós ainda queremos viver com a Bíblia simplesmente aberta e não materializada na nossa vida. Salmo fala, e aquilo que eu falei, é não, não, nem, ou não, nem. Para que nós possamos ter uma vida de resistência para manter-se no lugar de felicidade, o Salmo deixa muito claro: não anda segundo os conselhos dos ímpios. Uma vida de felicidade está aonde você coloca os seus ouvidos. Onde nós temos colocado nossos ouvidos? Onde nós temos realmente exposto a ouvir? Nós estamos expostos a uma cultura que traz ideologias contrárias à vontade de Deus e dando ouvido e sendo transformados por ela. Nós estamos aí em qualquer roda, sendo influenciado por pecadores, por ímpios. Ouvir, não empreste o seu ouvido, irmãos, a quem não ama a Deus. De verdade, gente, quem não ama a Deus, não tem conselho para te dar. Não tem conselho. Ah, como assim, pastor? Tem crente que é pior, olha aí, ó. Isso é a cultura que nos faz olhar dessa forma, que o crente verdadeiro não é pior. Não adianta a gente comparar com aquele que é falso. Nós não podemos comparar com o falso, porque o crente bíblico não é o crente que a cultura coloca. A cultura nos apresenta um crente que não é verdadeiro, para que nós possamos acreditar que um ímpio possa me dar um conselho. Isso é o quê? Transformação. Nós temos que ser transformados. Poxa, não, mas tem crente que também que não vale nada, e tem crente que não vale nada. Mas não é a verdade bíblica. A verdade da Bíblia do crente é: ele é uma nova criatura, ele nasceu de novo. E a pauta de um verdadeiro crente é a Bíblia, não é o coração, não é a vontade, não é a intencionalidade. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. Talvez este seja um dos grandes problemas, essa influência da imitação. Eu não sei se você já ouviu a frase: você nem parece que é crente. E muitas vezes nós nos orgulhamos dessa frase. Nós nos orgulhamos: é mesmo, eu sou diferente de crente, eu sou crente, mas eu sou moderno. Espera aí. Então nós estamos imitando, estamos sendo igual a todo mundo? Então quer dizer que para você ter um sucesso de crente, você tem que estar em todas as rodas e todo mundo imaginar que é um mundano que está aqui. E de repente, um dia, o Clark crente vira o super-homem, e aí a identidade dele é: não, você é crente? Nem parece. Não parece que é crente. Imitar, gente. A grande batalha, e nós temos que saber lidar com isso, a grande batalha nossa é que nós queremos limitar o sistema. A melhor moda, o que sai, o linguajar, o modo de se vestir, o modo cultural. Ah, não, eu não posso, poxa, meus filhos não podem, ele vai se sentir mal se ele não participar disso, porque na realidade todo mundo está fazendo. Ei, nós somos crentes, somos diferentes, temos hábitos diferentes, temos um reino diferente, temos uma lei diferente, um estilo de vida totalmente diferente, um estilo de vida que não se conforma, que não toma a forma do mundo. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não me conformo. Parece que não se conformar é apenas ser um crítico ao sistema, não se conformar é não entrar na forma dele. Às vezes nós somos bons críticos a tudo. Às vezes por uma questão de personalidade, nós somos simplesmente bom crítico, critica tudo. Isso é errado, isso é errado, isso é errado. Mas não prestamos atenção que muitas vezes a nossa vida está sendo moldada conforme o sistema. Mas a gente está criticando, mas não está olhando para a nossa forma, para aquilo que nós estamos sendo transformados. E de verdade, confia no que eu estou falando. Esse sistema tem um molde. E ele quer te transformar. E talvez muitos de nós estamos já sendo transformados. E nós precisamos de uma resistência para não ser transformados conforme o sistema. Então não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos zombadores. O que seria isso, gente? Então quer dizer, pastor, que eu não posso sentar e estar em nenhum lugar onde tem os ímpios? Nada disso.
Eu preciso estar sentado em muitas rodas que eu não gostaria de estar, mas que eu preciso estar. Existem lugares, festas que eu participo que eu não gostaria de participar, mas eu participo. Mas o texto fala de algo que é imprescindível: o prazer. A questão não é estar, é ter prazer em estar. O prazer começa a ser uma realidade. Como eu gosto de estar. Não sei como você vai sentir o que eu vou falar, mas você já viu alguém falar? Gente, eu sinto mais prazer em tal lugar do que na igreja. Nossa, eu me sinto melhor, sabe, na boate, sei lá, estou exagerando, sabe, quando estou com os amigos que não são crentes, eu me sinto melhor do que quando eu estou com os irmãos. Da onde é essa cultura? Da onde vem essa cultura? Será que não é uma transformação? Já está sendo transformado e nós já estamos verbalizando aquilo que não deveria nunca acontecer? Porque meu prazer é estar na tenda daqueles que foram transformados. Meu prazer é poder estar na presença de Deus junto com os meus irmãos. Meu prazer é andar com aqueles que entendem o mesmo evangelho que eu entendi. Desfrutar, e às vezes, gente, nós não criamos resistência. O que eu estou querendo dizer com isso é a palavra que vai nos ajudar a criar uma resistência, porque todo esse sistema programado e que tem realmente algo planejado para nos mudar, ele começa em ouvir. Assenta nas rodas, começa a ouvir, dar ouvidos, dá nada não, eu sei em quem eu tenho crido, eu me garanto na minha fé. Dar ouvido. Depois começa a imitar, fazer igual. Uma mentirinha daqui não tem problema. Todo mundo está fazendo. Não, um golinho daqui. Cara, eu tenho um monte de crente que está fazendo, bebendo um golinho. Vou tomar um golinho, não dá nada não. Não, o que tem? Uma cheiradinha aqui, poxa, é só para eu me garanto. Sabe, vou pegar o celular, uma olhadinha, só uma olhadinha. Nossa, interessante. Daqui a pouco você virou um escravo sem perceber. Esse é o sistema. Ouvir, imitar e desfrutar, ter prazer. O texto é muito claro justamente sobre isso. Quando o autor fala de ímpios, pecadores e zombadores, nós achamos que é a mesma coisa. Ímpios são pessoas que não conhecem a Deus. Pecadores são pessoas que sim, conhecem a Deus e escolhem desobedecer a Deus. A sua vida é uma desobediência. Ele pode até falar bonito, mas ele nega a sua eficácia na sua prática, na sua vida. Saia de perto desses. Saia de perto desses. E aí tem os zombadores. De verdade, gente, tem hora que é triste você perceber que a gente deixa as pessoas zombar da nossa fé. A coisa que mais gera rios hoje são os zombadores da fé cristã, das manifestações do Espírito Santo. Quantas pessoas estão aí só zombando, zombando. A minha pergunta é: poxa vida, o que isso vai trazer de positivo? O que nós queremos é trazer a verdade, para que as pessoas saibam diferenciar o que é mentira da verdade. Não é zombar. Tem muitas coisas que realmente no nosso meio, no meio cristão, que eu fujo. Eu não quero nem estar perto. Não quero. Porque se eu estiver perto, eu corro o risco de tornar um zombador também. Mas escolhas, entende? Você entende que nós precisamos de decisão firme de resistência? O que nós estamos falando? Nós precisamos de atitude de resistência. E a atitude de resistência não vai acontecer. Você dormiu hoje, no outro dia, cara, eu aguento tudo. A atitude de resistência se dá quanto nós se enchemos da palavra de Deus. E todos nós temos que tomar cuidado com esse ciclo. Eu vou fazer o PDF dessa palavra amanhã ou depois, já vai estar no app. E lá eu vou colocar um ciclo, que é o que eu estou falando desse sistema cultural. Nós vivemos, gente, em um sistema de liturgia cultural. Olha aqui, todos vocês, gente. Você é o resultado da sua liturgia, das suas escolhas. Se você não escolhe, você é uma escolha de alguém. Se você não escolhe a sua liturgia de vida, você é uma escolha de alguém, mas você é transformado.
Quando nós temos como escolher, quando nós entendemos e resistimos, nós somos transformados diferente. Mas quando não, há uma transformação. Essa liturgia cheia de narrativas, olha aqui, ó. Onde nós estamos existe uma liturgia. Vamos lá. Quando você está na frente da TV assistindo uma novela, uma Netflix, ali existe uma liturgia cultural, te adestrando, te doutrinando. E você tem que prestar atenção para que você não seja dominado por isso, e a partir disso, ele transforma seus hábitos. Vamos pensar lá atrás. Graças a Deus eu sei que na nossa igreja não tem ninguém que assiste novela. Mas lá atrás, eu lembro que as vozinhas, nossa, assistiam novela, é bem assim. É assim que a vida acontece. Quer dizer, a vida acontece a partir de uma narrativa de uma novela. E a partir daquilo, o divórcio se torna normal, eu mudo meu hábito, opa, não é mais tão assim, porque na novela, e a gente não vai usar a novela, você não vai perceber o que está sendo transformado, você está sendo transformado e não está percebendo. E aí você vai adquirir hábitos que vão fortalecer aquilo que foi passado para você. E do hábito vai passar para um grupo de pessoas que você vai querer estar, que comungam da mesma coisa. Essa porcaria desse Big Brother é uma liturgia, gente. É uma liturgia te induzindo a uma cultura anti-Deus. E tem crente que assiste, aqui não. Mas tem crente que assiste e acha que é inocente. Não é. Está te introduzindo uma liturgia. Aí no outro dia, mas pastor, eu assisto. Sabe por que eu assisto? Porque na segunda-feira, não sei, é todo dia que passa, né? Mas na segunda-feira, como é que eu vou conversar com o pessoal da minha empresa? Todo mundo só vai falar eu não sei se é isso que acontece. Todo mundo só vai falar do Big Brother. Eu preciso estar participando, né? E sem perceber, você não protegeu aquilo que iria entrar na sua mente, iria te transformar em um hábito, e o hábito ia te dar um prazer para um grupo de pessoas ante Deus, que não tem mais nada a ver com Deus. E tudo na vida, gente. E assim, eu não estou falando a crítica pela crítica, nem tudo nós devemos parar, mas nós devemos criar resistência. Uma academia é uma liturgia. Eu não estou contra a academia, tá, gente? Mas a academia é uma liturgia. Cuide do seu corpo, tenha um corpo bonito, você será feliz. Essa é a comunicação da liturgia lá. Você vai com o intuito apenas de realmente cuidar da sua saúde, mas o ambiente natural é a exposição e a idolatria ao corpo. E aí você vai sendo fomentado. Se você não cria a resistência, você vai buscar hábitos. Ah não, se eu fizer tal cirurgia eu vou estar com corpo perfeito, eu vou ser feliz. Nós vamos colocar a felicidade em algo que não seja Deus. E nós não estamos falando daquilo que é proibido, nós estamos falando de uma cultura transformadora. E aí você vai começar a andar com as pessoas que falam a mesma língua, e daqui a pouco os lugares que falam de Deus já não existe mais prazer. Por quê? Porque você já criou um ciclo vicioso, porque esse ciclo de pessoas te leva a esse mesmo lugar, para ouvir a mesma coisa, para criar o mesmo hábito, para você procurar um novo grupo que vai levar para ouvir, e você vai ficar preso em um ciclo, e você não sabe por que eu sou tão infeliz. Por quê? Por que os outros têm prazer na palavra e eu não tenho? Por quê? Porque a liturgia de vida não é a liturgia da palavra de Deus, é a liturgia do sistema. E o Salmo fala justamente sobre isso. Essas narrativas, o que são as narrativas e o que ele fala? O conselho dos ímpios. Ele fala, não ouve o conselho dos ímpios. Mas ele fala, ouça o conselho da palavra de Deus. Porque quando eu ouço o conselho da palavra de Deus, eu vou criar hábitos de acordo com o conselho da palavra de Deus. E esse hábitos de acordo com os conselhos da palavra de Deus vai me fazer procurar pessoas e desejar conviver com pessoas que têm esse mesmo hábito. E essas pessoas que têm esse mesmo hábito vai te direcionar novamente a ouvir os conselhos de Deus. E você ouvindo os conselhos de Deus, você vai criar um hábito que vai gerar em você o desejo e o prazer de andar com pessoas que andam com Deus. Quem está me entendendo, gente? Entenda, gente, não é normal, não é para a gente sair, sabe, não é normal e sentimental e caso de dó, a gente chegar, eu não estou sentindo prazer,
cara, a realidade, não está meditando na palavra. Ai, pastor, está sendo muito duro, mas nós temos que lidar com a realidade. Eu não estou mais me sentindo bem. Você parou de meditar, algo te chamou a atenção mais do que a própria palavra. Muda, quebra esse ciclo e volta para o ciclo da palavra de Deus, de olhar a palavra de Deus. Saia de toda a roda de pessoas que são contrárias à vontade de Deus. Só entre nessa roda para pregar o evangelho. Só entre nas reuniões familiares com uma intenção: eu vou amar essas vidas para trazer a luz, porque eu carrego a luz, então eu preciso estar aqui, eu preciso fazer a diferença. Nós precisamos ter uma resposta para esse ciclo, e a resposta é realmente uma resistência. E o texto, se você ainda está com ele aberto, ele fala que, e nós temos que ter esse entendimento, o evangelho é exatamente a oposição de tudo que influencia a cultura desse sistema. O evangelho é contra isso, gente. O evangelho é o contrário. Conversão, The Chosen, aquele filme lá, que a abertura está lá um peixinho indo para um lado junto com todos os peixes, e de repente, o peixe vai para cá e está todos os peixes indo para lá. Isso é o evangelho. Isso é o que aconteceu com a sua vida. Você vai se deparar com um monte de gente vindo para cá e você está indo para cá. E as pessoas que estão indo para lá, se você der ouvidos, elas vão te seduzir. Lá está legal, você não sabe o que você está perdendo. Você está ficando cada vez mais longe, como você está estranho. E você está olhando para Jesus, e você está caminhando. Por quê? Porque eu estou me enchendo da palavra, e essa palavra está avivando a minha fé, e eu estou conseguindo voltar para o caminho, para os braços do meu Pai. Então essa palavra nos chama, e o texto bíblico fala, ao contrário. Já colocou, vocês são bons mesmo, hein? Poxa vida, ao contrário a tudo isso, diferente de tudo isso, a plena satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É essa palavra que conduz a minha vida, essa palavra que eu me encho todos os dias, a todas as manhãs, essa palavra que eu busco como o que eu tenho de mais precioso, essa palavra e o texto fala, nela medita. Eu quero só dar um adendo a essa meditação. Meditação oriental, a meditação que vem do oriental, eu não quero a crítica pela crítica, mas normalmente é uma meditação de esvaziamento. Se esvazia, você vai esvaziando para não ter nada, a cabeça fica zen, tudo. Seria muito bom se fosse um esvaziamento para preencher. A meditação da Bíblia é uma meditação de preenchimento, não é de esvaziamento, é preencher. Não é simplesmente, cara, eu não sei se você já fez, eu já fiz, Senhor, tira esses pensamentos, tira, meu Deus, eu não paro de pensar. O que eu tenho que fazer? Encher da palavra. A meditação que o salmista coloca é, pare de querer, você nunca estará com a cabeça vazia. Não tem. Não é isso, se encha. Se encha da palavra, medita nela dia e noite, se encher da palavra de Deus. Eu vou me encher dos seus conselhos, eu vou me encher dos seus valores. Gente, de verdade, e não é para você pregar a palavra, é para você se tornar resistente. E você vai perceber que muita coisa a sua resposta é, eu sei que eu não devo fazer. Mas por que você não deve fazer? Eu não sei. Eu não consigo te explicar, mas eu sei que esse não é o caminho. Entende, gente? Que às vezes nós queremos explicações para dar para os outros. Por que você não faz isso? E aí a gente quer, eu precisaria ter uma explicação. Seja suficiente em falar, não é isso que o meu Senhor quer que eu faça. Eu entendo em Deus que o Senhor não quer que eu faça isso. E muitas vezes nós queremos, aquelas respostas teológicas perfeitas que nós só vemos nos YouTubes da vida, depois da pessoa decorar e repetir frases de outras pessoas. E nós precisamos criar uma resiliência própria. Ei, a palavra vai te falar, vai te conduzir a esse lugar. Vai para cá, não vou. Por que você não vai? Cara, porque isso aí não é lugar para mim. Ah, mas é o pastor que falou. Não é o pastor que falou. Eu sei que não é o meu lugar. E está tudo bem, vocês escolhem aqui, eu escolho aqui. E essa é a minha vida. Eu vou seguir nesse caminho, mas não, eu estou seguindo aqui.
Esse é o caminho que eu tenho, esse é o caminho que você seguiu, e segue o seu, que eu sigo o meu. Então, refletindo sobre isso, aí eu quero trazer a experiência, mas de uma forma a fomentar a sua prática. Quantas vezes acordamos ou estamos com crises, com dificuldades, todos nós, gente, dias difíceis, eu não sei porquê, ultimamente eu tenho passado por algumas coisas assim, e aí você fica, ora, busca, o que eu vou fazer? Conselho, busque na palavra, não é buscar na sorte, comece a ler, pegue um salmo e comece a ler, se encha da palavra, vai parar, buscar conselho, não, vou buscar a palavra, aí você começa a ler. Quantas vezes da nossa vida você começa a ler e ler, algumas coisas você não entende nada, eu estou falando de mim, não estou falando de nenhum outro, mas de repente, que tem algo que, eu estou entendendo, bateu, é isso que eu preciso ouvir. Dia desse eu estava nas minhas crises com o Senhor, e ali lendo salmos, de repente eu me deparo com o salmo de número 70, e o salmista: apressa-te, Senhor, na minha causa. Apressa-te, Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Aí de repente eu comecei a falar só isso para o Senhor: Senhor, se apresse em me ajudar. Eu estou precisando de algo urgente. Não está legal o que eu estou sentindo, não está legal o que eu estou pensando, não está legal o que eu estou querendo, não está legal, Senhor. Apressa-te, Senhor, a tua palavra aqui está dizendo isso. Apressa-te, Senhor, na minha causa, apressa-te, Senhor, na minha vida, apressa-te, Senhor, a julgar a minha causa, apressa-te, Senhor, a me visitar para que eu possa ter algo diferente. E aí de repente as coisas começam a mudar, mas mudou para fora? Não mudou para fora, mudou aqui dentro, porque a mudança não é externa, gente, a mudança é interna. É a oração de Ana, que ora, Senhor, dá um filho, e não deu filho lá, mas a meditação, a oração e o envolvimento com Deus muda o semblante, muda o olhar, revigora as forças, te faz olhar de forma diferente. É o que? O poder dessa palavra se tornando uma realidade na nossa vida. Essa palavra, ela é viva, ela é eficaz, gente, ela tem poder, mas o poder está quando nós colocamos completamente no Senhor. Coloque no Senhor. E para concluir, eu quero concluir com a melhor parte do texto, a parte que todo mundo gosta e que eu não posso deixar de falar: tudo quanto fizer, tudo quanto realiza, prospera. Quem quer ter essa vida? De onde você toca, vai prosperar. E eu não estou lançando nenhuma palavra de efeito: levante sua mão, a partir de hoje tudo que você tocar sua mão vai acontecer. Não, eu estou falando: ei, medita nessa palavra dia e noite. Ei, saia dessas rodas, saia desses conselhos, saia do conselho do seu coração, saia do seu sentimentalismo. O texto fala: tudo quanto fizer prosperará. Quem escolhe ter o prazer da vida na lei do Senhor, certamente não está livre dos invernos, das batalhas, mas ele fala que é como uma árvore. Nós somos árvores. Você é árvore. E a coisa mais bela de uma árvore não é simplesmente as pessoas olharem para ela e enxergar nela uma beleza. A coisa mais bela de uma árvore não é a possibilidade dela ser cortada e se tornar um móvel. A coisa mais bela de uma árvore é ela poder dar frutos na estação certa, para que pessoas possam desfrutar daquilo que aquela árvore produziu. Ei, o Senhor nos chama justamente para esse lugar. Aquele que medita nela dia e noite, aquele que tem prazer na lei do Senhor, o texto fala, vai dar fruto no tempo certo, na estação certa. Se nós realmente entendermos, nós vamos perceber. E o legal disso é
Não é uma questão de vou encher para dar fruto. Não é a questão vou parar para frutificar. Eu vou parar para continuar sendo o que eu estou chamado para ser, para minha identidade. Uma árvore é uma árvore. E a única coisa boa que pode acontecer é ela estar na beira do ribeiro, tendo tudo que ela precisa para dar seu fruto na estação apropriada. Nós só vamos conseguir isso, gente, quando nós colocarmos totalmente o nosso coração naquilo que é da palavra de Deus. Eu quero que você feche seus olhos por um instante. Eu quero orar por você. Quero orar por sua vida.